Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida. O homem que não se envolve com dinheiro, minhas mãos não colocam dinheiro. As necessidades da igreja, os irmãos decidem entre eles pagam, eles se viram com tudo. O pastor não põe a mão em dinheiro. E aqui fala em Mateus 17, 24. Chegando-se a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobraram os de dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga os de dracmas? E disse-lhe: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que parece, Simão? E quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo então livre os filhos estão. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lance o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Me desculpa. Jesus, quando precisou de dinheiro, ele não pôs a mão no dinheiro. Falou: Pedro, vai lá, pesca um peixe, tira o dinheiro e paga lá. Jesus fez assim. Jesus não colocava a mão no sujo dinheiro, não viu o metal. Os caminhos de Jesus são amargos, estreitos. Quando você pega uma trilha no meio do mato, o barro que ele pisou, você vai pisar. Os espinhos que o arranhou, vai te arranhar. As pedradas que atiraram a ele, vai te acertar. E no fim dos caminhos, Jesus foi reprovado pela humanidade, pelos próprios discípulos, pelo governo, desprezado pelo próprio Deus, julgado pelos pecadores, condenado e morto, crucificado. Aos olhos dos humanos, Jesus foi a maior derrota que existiu, mas aos olhos do cristão, é o vitorioso Jesus que venceu todos os males desse mundo, saiu vitorioso e sentou à destra de Deus Pai. Então a palavra fala assim: os fracassos de Deus. Lá no céu ele perdeu 1/3 do exército celestial pelo demônio. Na terra ele perdeu os 2 seres amados, Adão e Eva. E Satanás o obrigou a afogar a humanidade inteira como cães. É a realidade. E veio vindo. Abraão escutou o conselho da mulher: Sara, deita com a empregada para gerar um filho. Mas Jó não escutou o conselho da mulher quando ela disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Falou: Deus deu, Deus tirou, e bendito seja Deus. Recebemos a bênção de Deus, receberemos a maldição de Deus. Os crentes não querem isso. Não querem a porta estreita. O envolver com olhar para o dinheiro, só olhar para o dinheiro, já gera cobiça e ganância. Quanto mais tocando nele. As necessidades da igreja são pagas pelos irmãos. Eles escolhem entre eles e se viram. Se precisa de um carro zero, o pastor precisar, ele não vai falar nada. Deus toca no coração de alguém lá e põe lá: ó, pastor, esse carro é seu, para o senhor andar, que o senhor precisa. As necessidades são supridas sem ele ter que pedir esmola para pecador. O próprio Deus cuida dos seus filhos. A igreja que Deus não cuida, porque não é dele, não é filho dele. Essa é a verdade. E então, aparentemente, o fracasso do evangelho pendurado numa cruz, maldito. Porque está escrito: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. E o próprio Deus o abandonou. Mas sofrendo esse abandono, Cristo nos deu o seu perdão. Os caminhos amargos de Jesus, os caminhos sofridos, o caminho de derrota, de fracasso, Jesus suportou todas as suas costas. Os crentes não querem isso. Eles querem vitória carnais, cura, libertação, prosperidade. Mas os caminhos amargos não querem seguir. Como você vai receber a coroa de glória se você não levou a coroa de espinhos? Os cobiçosos acham que a igreja tem que ter cofre, tem que ter dinheiro. Não, não tem que ter nada disso não.
As necessidades dos irmãos pagam e é proibido. Cofre dentro da igreja, é proibido o pastor pôr a mão em dinheiro. Os louvores a Deus é bateria, é espancada, tabaco, é tudo quanto é porcaria infernal. Instrumentos de corda e de sopro, somente isso, nada de percussão. A humanidade segue por caminhos que parecem bom a eles, mas o fim dele é o inferno. Eu prego a verdade pura, um pastor que não cobra, não aceita dinheiro, e vocês querem me criticar porque eu não aceito dinheiro? Recuso dinheiro na igreja? A santidade e pureza vocês recusam, como Judas, vocês são como Judas. Quem fala em dinheiro na igreja é parente, filho, neto de Judas Iscariote, e essa peste deixou filhos e netos por todo esse mundo. As igrejas que cobram, que falam em dinheiro, desde o tempo do meu avô dizia sobre a macumba, o macumbeiro que cobra não cura, apesar que a cura do macumbeiro é falsa, né? O pastor que fala em dinheiro não é de Deus. Se oferecer 10 mil reais para o pastor ele pegar, ele é do diabo. Porque quando Naamã ofereceu a Eliseu os talentos de ouro e prata, Eliseu não quis nada, e eles estavam passando fome. Filhos dos profetas comeram uma parra brava, quase morreram. Estão com fome, eles estavam. E recusou toda a oferta. Giase aceitou a oferta. Foi lá pedir. E herdou a lepra de Naamã. Assim também os pastores, as pessoas que gostam de dinheiro, vai herdar a lepra de Naamã. São os leprosos, os malditos que estão estragando o evangelho. E essa pessoa que me criticou, não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem espírito, é carnal. E pensa como um animal. Mas quem pensa como Deus, despreza toda a glória humana, despreza os elogios, despreza tudo que é aquilo que vem do homem, só aceita a glória que vem de Deus. Essa é a verdade. E Jesus disse: agora o Filho do Homem será glorificado. Os apóstolos disseram: vamos ver ele ser glorificado. Julgado, condenado, espancado, arrastado na via sacra, carregando a cruz, morto, crucificado e abandonado. Essa é a glória de Deus? Eles disseram: não queremos para nós não. Porque as glórias de Deus têm tão diminuto valor para eles que não compensa sofrer um pouquinho. Visto a glória que estava ali preparado, Jesus desprezou o sacrifício da cruz. Então pessoas que pensam em dinheiro, pensam em vantagem, em cura, libertação, prosperidade, são pessoas movidas pelo espírito carnal de Judas. Eu prego a pura verdade, e se eu falasse a mentira, que Deus cale minha boca. Há 30 anos até hoje não calou. A nossa igreja tem um banco separado lá no fundo, o pastor. E ó, Deus, se o senhor achar alguém melhor que eu, põe aqui para pregar na tribuna, e põe eu sentado lá atrás para ouvir. Até hoje não apareceu. Glória a Jesus. Glória. Jesus venceu o mal desse mundo. Jesus venceu a cobiça, a ganância. Jesus venceu tudo, e os seguidores de Cristo são iguais a Ele. Se você quer seguir Jesus, você vai sofrer tudo que Ele sofreu, e no fim ser desprezado pelo próprio Deus. Cuspido, escarrado, morto, crucificado e abandonado pelos discípulos. Esse é o caminho da glória de Jesus. Quem quer pegar esse caminho? Ninguém. Esse aqui é o caminho de Satanás, que o demônio disse: Jesus, se tu me adorares, toda a riqueza da terra te darei, porque a mim me foi dado, dou que eu quero, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus diz: vai-te, Satanás, está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. Deus escolheu o caminho do Calvário, o sofrimento e angústia e dor para Cristo, e o diabo escolheu o caminho da glória. E os crentes que caminham, eles querem os caminhos da glória e não do sofrimento de Deus. Eu vim a esse mundo pregar a verdade crua, amarga, para que os filhos do diabo reprovem. Tem 1.300, 1.400 inscritos no meu canal. Me desculpe. Apenas dois, né? O Luiz da Bahia comentava. E apareceu um comentador para me criticar, para ofender. Porque não tem um espírito de sabedoria. Vocês que pedem dom de cura, libertação, prosperidade, dom de prosperidade,
peça o dom de discernimento de espírito, para saber quem fala. Porque se Adão tivesse discernimento de espírito, saberia muito bem que quem falava para ele coma do fruto que era o diabo. Se Abraão tivesse o espírito de discernimento, ele ia dizer: Sara, sua louca, você falou a voz do diabo para estar empregada. Deus me disse: espera que de Sara sairá um filho. Então, o discernimento do povo de Israel vem do Cristo preferido Barrabás. Ele não tinha discernimento de espírito. Esse dom vocês precisam ter, ó pecadores miseráveis. Se você andar como Jesus andou, pensar como ele pensou e se comportar como ele comportou, receberá o Espírito Santo que ele herdou. Do contrário, receberá o espírito de engano, de mentira, o espírito de luxúria, que engana o exército celestial. Um terço enganou Adão e Eva, enganou Abraão, enganou todos, Jacó e outras coisas, enganaram todos. Os 12 patriarcas, Rubem deitou com a própria mãe. Como 12? Tinha 13. Diná não é filha de Jacó, não? Mulher não era contada como gente antigamente. É lei de judeu. É lei que eles inventaram para tornar pesados os caminhos de Jesus. Até hoje Israel não aceitou Jesus, por estar com a desgraça lá, o Hamas, que os demônios atacando eles. São muçulmanos, eles não aceitam Jesus. É pouquíssimas pessoas que aceitam Jesus de coração sincero. Fique na paz do Senhor aí. Que Deus lhe dê em dobro o que vocês desejaram para mim. Sim, que Deus dobre sobre vocês todos os desejos que vocês desejaram para mim, de bem ou de mal, seja o que for. Amém.